Eu tive um professor de inglês que costumava dizer que eu deveria aprender a pensar em inglês, para que então eu nunca mais tivesse que traduzir palavra por palavra na minha cabeça quando quisesse falar inglês. Só que eu acredito que antes de abordar sobre o tema pensar em inglês, existe uma pergunta muito importante que precisa ser respondida. É realmente possível pensar em inglês? Se sim, então como que se faz? Como você pode aprender a pensar e a falar inglês de forma automática, sem precisar traduzir palavra por palavra, sem precisar se preocupar com as regras gramaticais e sem precisar pensar muito e acabar por não falar nada? E se não for possível pensar em inglês, então por que os professores de inglês sempre insistem nisso? Neste vídeo eu darei a minha opinião sincera quanto a esta pergunta e também vou trazer conhecimentos e técnicas de alguns dos melhores especialistas quando o assunto é pensar em inglês. Hoje eu irei mudar a forma como você enxerga o aprendizado. Aprender inglês será muito mais fácil com os conhecimentos que irei te passar agora. Então assiste até o final. Para falar sobre o tema de hoje, eu me apoiei em 2 artigos que estarão na descrição. Os artigos estão em inglês e você pode dar uma olhada caso seja do seu interesse. Então, baseando-se nas minhas experiências e nos 2 artigos que usei como referência, a resposta é sim, é possível pensar em inglês. Pensar em inglês, resumindo, significa parar de traduzir palavras de português para inglês na hora de falar, porque essa tradução atrasa o processo de fala e te deixa com muita insegurança. Eu mesmo já me senti dessa forma. Eu lembro que pensava muito sobre as regras gramaticais e como não tinha certeza se estava certo ou não, acabava por não falar nada. A insegurança de talvez estar a falar errado me impedia de falar inglês. E se isso acontece consigo, eu vou te ajudar a resolver este problema agora. A primeira técnica é pensar em palavras individuais. Essa técnica consiste em nomear as coisas que estiverem ao seu redor ou aquilo que for aparecer na sua mente. Porque ao conhecer os nomes dos objetos um de cada vez, te facilitará na hora de se expressar. Assim você não terá que pausar a conversa para traduzir ou lembrar o nome de algum objeto. Essa pausa que acontece no momento de falar inglês, muitas das vezes se deve ao fato de não conhecermos os nomes das coisas que queremos expressar. Pode ser um objeto, pode ser uma parte do corpo ou pode ser o nome de um lugar específico. Então essa técnica nos ensina que devemos separar algum tempo do nosso dia para conhecer os nomes dos objetos, um de cada vez em momentos separados. Conhecer é diferente de decorar. Atenção! Logo, no momento de falar inglês, automaticamente você pensará e expressará aqueles nomes que já conheces. Aí já não precisa mais traduzir as palavras e já estás a pensar em inglês. A segunda técnica é pensar em inglês e não sobre inglês. Muitas vezes os estudantes de inglês, quando tentam falar inglês, perdem muito tempo a pensar sobre inglês. Que quer dizer, perdem muito tempo a pensar sobre as regras gramaticais, se a pronúncia está certa ou não, se o sujeito, o verbo e o objeto estão bem colocados na frase ou não. É muito tempo perdido. E deveria ser o contrário, pois o suposto é pensar em inglês e não sobre inglês. O pensar precisa ser automático e para chegar nesse nível você precisa se permitir errar algumas vezes. Não pense em demasia no momento de falar, apenas fale. Naquele momento não importa muito se está errado ou não. Você quer aprender a pensar em inglês de forma automática. Então a prioridade deve ser aprender sem ter medo de errar, pois o erro é humano. Por isso que essa técnica é muito importante, pois ela nos ensina que existe uma grande diferença entre pensar em inglês e pensar sobre inglês. O pensar sobre inglês é o que muitos estudantes de inglês fazem sem ter a noção e, por consequência, atrasa o processo de pensar em inglês automaticamente. A terceira técnica é descrever o seu dia e não esquecer de anotar. Essa técnica serve mais para as pessoas que aprendem inglês sozinhas. Se você é uma dessas pessoas que aprende inglês por conta própria, então essa técnica é perfeita para si.
Descreva todo o acontecimento do seu dia em inglês. Você pode praticar isso em frente do espelho ou fazendo uma gravação de áudio. Logo em seguida, você deve escrever isso no seu caderno de anotações. Essa técnica funciona melhor quando for feita diariamente. E quando passarem algumas semanas, você poderá escutar as suas gravações ou ler as suas anotações. E com certeza você perceberá que teve uma evolução. E por praticar certos discursos diariamente, algum tempo depois, se você for a ter uma conversa em inglês novamente, perceberás que já não será preciso traduzir certas palavras, porque já aparecerão de forma automática na sua cabeça. A quarta e última técnica é descrever o que você deseja dizer, caso tenha esquecido a palavra. Essa parece ser a técnica mais simples de todas, mas não a subestime, pois descrever uma coisa ao invés de apenas dizer o nome é algo que eleva muito a capacidade de pensar automaticamente. Quando você estiver a conversar com alguém ou consigo próprio e se esquecer de uma palavra, por exemplo a palavra garagem, que em inglês é garage, esqueceu a palavra, não pare para pensar ou para traduzir garagem para inglês. Não desperdice muito tempo nisso. Busque ajuda de outras palavras em inglês para descrever uma garagem. Como um carro, por exemplo. Você pode dizer, é aquele lugar que se usa para guardar um carro. Só que isso será dito em inglês, é claro. E fazer esse tipo de descrição te remove da zona de conforto e esforça o seu cérebro a pensar automaticamente em inglês. É como eu disse antes, essa parece ser a técnica mais simples, mas não pode ser subestimada, pois serve de grande ajuda quando for bem praticada. Esse é o momento das últimas considerações. Se você gostou do vídeo, então deixe um gostei e se inscreva neste canal para mais vídeos relacionados a inglês. Eu sou Ryan Neutro, te vejo no próximo vídeo. Salute!